Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Vamos esperar um pouquinho, né? Esperar chegar mais pessoas. Sextou. Eu já vou aproveitar e colocar aqui o tema. O tema de hoje é um tema simples. Talvez você não... Acho que vai ficar melhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, nosso tema de hoje, ele é permita-se ser afiado. Vou mandar aqui convite. Para minhas amigas, para pessoas que eu sei que vai contribuir, e você também que está entrando, já compartilha com outras pessoas. Não esquece de comentar qual o aprendizado que você teve hoje. Não esquece de engajar. Qualquer coisa que você faça vai fazer a diferença, vai fazer com que possa ser entregue a mais pessoas. O primeiro sinal de que você realmente está pronta para crescer, pronta para o próximo nível, merecedora do próximo nível, que você realmente está cansada desse momento e que você quer crescer. O primeiro sinal é você contribuir. Quanto mais você tem prazer em contribuir, tem prazer em fazer a diferença, fazer com que outras pessoas descubra essa mesma receita, essa mesma técnica, esse mesmo passo, essa mesma dica, essa mesma ideia que você. Porque o que é bom, ele tem que multiplicar, ele tem que transbordar, né? Então, não vai faltar para você se você fizer com que outras pessoas possam crescer. E às vezes a gente tem essa ideia de, se eu ajudar ela nesse movimento, ou se eu falar sobre essa ideia, ela também vai crescer, ou ele também vai crescer. E por isso que você não cresce. Porque você você acredita nessa mentira que se você fizer sozinho, você vai ser mais visto, mais vista. E não é verdade, não é verdade. Quanto mais você tem interesse em fazer a diferença, quanto mais você tem interesse... Bom dia, Débora. Bom dia, Martim. Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar com outras pessoas, gente, essa live. Hoje é um tema, assim, que é pouco falado, a gente se incomoda, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, o que eu estava falando aqui de início é sobre essa necessidade de a gente engajar com o movimento do outro, de você fazer, querer passar para o outro algo que tem dentro de você. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Por quê? Porque quando você coloca em prática, quando você ensina, quando você faz algo, é tanto que se você entender isso, você vai destravar para falar sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica travado em fazer algo que vai trazer benefício pra gente mesmo. Por crítica, por medo de falar errado, por vergonha e por vários motivos vários monstrinhos. E na verdade, as pessoas elas vão criticar de alguma forma. Que bom que você ama. Que bom, eu faço sempre com muito carinho. Sejam muito bem-vindos, vocês estão entrando. E compartilhe, chama outras pessoas para viver esse momento aqui junto. E o que eu quero dizer para você? Aquilo que está te travando, aquilo que você está com medo de fazer, vamos falar que hoje... Se você tem um serviço ou um produto, você tem que falar sobre esse produto. E muito mais do que falar sobre o teu produto, o teu trabalho, as pessoas querem entender sobre você, sobre a sua essência, sobre o que você pensa, sobre os seus princípios. E você tem deixado isso te travar. Vamos raciocinar junto comigo. Por medo, por ansiedade, por medo da crítica, por não querer se expor, por vergonha, por vários motivos.
Mas eu quero te dizer que quanto mais você se desafiar, mais você vai criar essa habilidade. E nunca você vai ser perfeita. Nunca nós vamos estar perfeito para fazer o que tem que ser feito. Porque a gente vai se preparando na jornada. E quando que a gente pega essa autonomia? Quando você compartilha o que tem dentro de você. Quando você compartilha aquilo que você está vendo, aquilo que você está aprendendo. E assim, não demora. Você aprendeu algo hoje sobre sua vida, uma ideia, um devocional, uma questão na Bíblia, num livro que você leu, usa aquilo. Às vezes o óbvio para você vai fazer a diferença na vida de alguém. Então assim, às vezes o óbvio para você, às vezes é algo que até aquela pessoa já sabe. Vamos falar de um versículo. Às vezes a pessoa ela já viu de trás para frente a vida inteira sobre o Salmo 91. Mas ela não tem entendimento sobre aquilo ali. E aí, uma palavra muda o espírito dessa pessoa. Uma palavra muda a vida dessa pessoa. Então, por você não compartilhar, por você ter vergonha, não vou incomodar, não vou isso, não vou aquilo. Por que eu tô falando? Porque já aconteceu e acontece. Ainda vai acontecer a vida inteira. Comigo e com você. Mas o que vale é essa resistência que você tem que ter em fazer. Sabe, eu vou resistir para fazer, não resistir para parar de fazer. E o tema de hoje é: permita ser afiado. Então, na página 134 do devocional, se você já adquiriu, eu já organizei, e agora eu vou sempre colocar aqui nos stories que eu fiz uma conta com a minha livraria porque as pessoas sempre me perguntam sobre a Bíblia que eu uso e sobre o devocional, a indicação dos livros que eu já li, que eu estou lendo, e eu sempre vou colocar aqui para indicar para você, para enriquecer, para você investir naquilo que vai fazer a diferença. Gente, a gente já está aí quase novembro, então você só tem mais 2 meses. E o que fizemos do ano que foi dado? O que você fez desse ano? O que você conquistou? O que você fez? Você está no seu tempo? Ou você mais um ano deixou as coisas passar? Porque existe 2 tipos de pessoa. Aquela que deixa as coisas passar, aquela que é imediatista, e aquela pessoa que está no tempo. Está no tempo de Deus e está no tempo dela. Então, tem pessoas que estão dando desculpa pro tempo de Deus. Ah, não, quando Deus quiser, quando no tempo de Deus. E cada caso é um caso. Às vezes o tempo de Deus é o seu tempo de resistir, a manter na procrastinação, a manter na vergonha, a manter não querendo ser humilde. E às vezes você está fazendo de tudo, batendo em todas as portas, fazendo tudo o que tinha que estar fazendo. E Deus ele está te preparando para coisas grandes. Porque se Ele te colocar em algo que você pensa que é isso para você hoje, você vai ser a melhor naquele lugar. Você vai ser a melhor vendedora, a melhor corretora, a melhor massagista, a melhor qualquer coisa. Então você vai ser a melhor. E aí você vai se conformar com aquilo. E você não vai estar naquele nível que Deus vai te colocar. Você já parou para pensar dessa forma? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma nas coisas que ainda não deram certo para mim. Então tem coisas que ainda não deram certo. E uma certa parte do caminho eu estava resistindo a não fazer o que tinha que fazer. Eu já fui por vários atalhos. Eu vou fazer para distrair. Porque a arma do mal, a primeira arma do mal que usa contra você é a distração. Como que ele usa a distração? Colocando medo, colocando ansiedade, colocando crítica, colocando orgulho. Primeiro ele coloca o orgulho, o que é orgulho? É uma capa, é uma máscara disfarçado de várias características. Cada pessoa, muitas, é no mínimo umas 50. Mas existe as mais... Eu até coloquei, eu posso colocar novamente aqui a lista de algumas para você identificar se você é ou não orgulhosa. Ninguém gosta de ouvir que é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa orgulhosa.
E às vezes você fala que não é, mas você é uma pessoa que tá mal, você tá falando que tá tudo bem. Não deu certo e você tá aparentando que dá conta de tudo sozinha. Não sabe, mas quer aprender sozinha, sabe? Não quer baixar a cabeça para quem sabe mais do que você. Quer estar sempre na mesa onde você sabe mais que todo mundo. Isso é uma característica de orgulho. Porque o sábio, ele sempre vai querer estar na mesa onde ele é o que menos sabe. Porque se ele é o que menos sabe, ele vai sair daquela mesa como? Sabendo um pouco mais. Agora, se ele é o mais, se ele é o top da galáxia naquela mesa, ele vai ser só ouvido. E talvez você não saia daquela situação aprendendo algo a mais, como uma pessoa que sabe menos. Então, às vezes você tem característica aí que você está falando, não, eu não sou orgulhosa. Mas existe um simples olhar, que é você olhar para os seus resultados. Olhando para os seus resultados, olhando para a sua paciência, para a sua tolerância em ouvir os seus erros, porque às vezes quanto mais errada a gente tá, mais bagunçada a vida tá, menos paciência a gente tem para ouvir quem vai nos afiar, ouvir uma crítica, né? E isso acontece diariamente comigo e com você. Afinal, a gente é ser humano, a gente está numa jornada para ser vencedor. Então, ao vencedor, darei a coroa da vida. Então quer dizer que você está vivendo uma jornada, que nós não somos perfeitos e que por mais que você pense que você está em pé hoje, amanhã, mais que você pense que está em pé, você pode cair no próximo segundo. Por quê? Porque a arma do mal é o orgulho através dessas características que eu te falei. E qual que é a primeira arma que ele coloca depois que ele põe orgulho, depois que ele põe essas características? A distração. E como que ele põe a distração? Ah, tô cansada, tô com vergonha, faço depois, isso não é pra mim, isso vai beneficiar o outro. E você sabia que todos os seus resultados, todo o seu resultado, tudo que você quer na sua vida, só acontece quando você beneficia o outro? Você tem que deixar, tolerar, entender que você vai ter que beneficiar o outro. Para isso eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que aprender a amar você. Eu tenho que aprender a amar as pessoas. Você tem que aprender a amar as pessoas. E mais do que isso, o mais difícil, aprender a amar quem te magoou, aprender a amar, mas isso eu não dou conta. Eu não estou falando para você conviver com essas pessoas. Mas aprender a ter, como é que eu falo? Para você, até um amar, entendendo que se aquela pessoa tivesse bem, se aquela pessoa fosse curada, tivesse uma alma boa, tivesse um espírito bom, ela não teria te magoado. Ela não teria feito, porque toda pessoa que magoa é porque ela é ferida. E toda pessoa que toma essa decisão de fazer algo que vai derramar uma lágrima que seja, ela vai pagar o preço. Cada lágrima sua, ela é guardada. E se essa lágrima está descendo porque alguém te feriu, essa pessoa vai pagar o preço. E você também, se você está fazendo alguém chorar injustamente, você vai pagar o preço. Por isso que eu tenho que amar essa pessoa que me feriu. Por isso que eu tenho que perdoar a pessoa que me feriu. Porque do mesmo jeito que existem pessoas que me feriu, de alguma forma, uma palavra mal colocada, de uma atitude sem querer, ou até querendo mesmo, eu também provavelmente nesses 46 anos, eu magoei alguém por fazer ou deixar de fazer, ou uma palavra mal colocada, ou algo que estava dentro das minhas características que esconde o orgulho. Então, quando eu quero o perdão de Deus, que é a misericórdia renovada diariamente, a toda manhã, eu só tenho direito a esse perdão, a essa misericórdia, quando eu perdoo o outro. Quando eu consigo... eu só consigo ver o perdão sobre mim quando eu consigo perdoar o outro. E não adianta você ficar na afirmação aí, eu me amo, eu obrigado. Só afirmação. Sem intenção. Não adianta você criar... hoje em dia tem muitas técnicas de afirmações onde a palavra realmente tem poder, mas a palavra sem intenção, sem entendimento do que você está fazendo, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada.
Então, eu quero iniciar, e já iniciamos, essa live. Eu tô tão cheia de energia, gente, que não coloquei o louvor do dia. Esse devocional, ele tem o louvor do dia, sabe? Ele é todo direcionado com ferramentas, ele é todo direcionado com tema, para que você possa ter início, meio e fim. Para que você realmente possa fazer algo no seu dia que vai produzir frutos, que é muito mais do que resultado. Você só tem frutos depois que você teve resultado. O fruto é quando você transborda, quando você sente prazer em ver o resultado do outro. Quando eu olho pra você, eu nem te conheço. Eu nem sei quem é você, se você é branco, qual é a sua cor, quanto você tem na conta bancária, qual foi a tua história. Mas eu sei que você também tem dificuldade como eu. Eu sei que você tem uma história. Eu sei que dentro de você tem uma vontade de fazer a diferença. E independente de quem é você, se é uma pessoa ou 1000 pessoas que estiver aqui, eu vou amar você da mesma forma. Porque eu sei que não sou eu que vou fazer a diferença na sua vida. É o próprio Deus, se você deixar. Se você deixar, quem te criou, Ele te criou. Se você deixar Ele tomar a frente da sua vida hoje. Então, eu te convido para fazer uma oração para a gente falar sobre o tema de hoje. Vamos lá? Então vamos. Se você estiver em casa, se você estiver no trabalho, puder ir no banheiro rapidinho para fazer essa oração junto comigo. Você tem noção do poder da oração? A oração, ele move o céu. A oração faz com que Deus acesse o seu coração, acesse a sua mente, acesse a sua alma, o teu espírito, o teu corpo, muda o teu dia. Então, se você puder, a não ser que você esteja dirigindo, se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar junto? Então vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença, meu Pai, nesse momento. Primeiro para te agradecer pela força, te agradecer pela visão, te agradecer, meu Pai, pelo amor que o Senhor tem colocado sobre mim, te agradecer pela clareza que o Senhor vai dar a essa pessoa, te agradecer pelo entendimento que o Senhor está me dando, pelo direcionamento, te agradecer, meu Pai, pelos mínimos detalhes da nossa vida hoje. Espírito Santo, convence, meu Deus, essa pessoa do certo e do errado. Convence essa pessoa do que ela precisa fazer para ter resultado e depois ter frutos. Meu Deus, tenha liberdade sobre a minha vida, sobre a minha boca. E que nesse momento o Senhor tenha liberdade nesse lugar. E que independente se essa pessoa está aqui ao vivo ou ela viu depois, em qualquer época da vida, que ela tiver acesso a esse vídeo, que o Senhor alcance a vida dela, a alma dela, a casa, os filhos, os projetos, o sonho, a ferida, a vergonha, o medo e tudo que precisa ser mudado na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O tema de hoje, ele chama Permita-se ser afiado. Então, a gente vai falar do que mais nos incomoda. Primeiro eu quero que você pense sobre como que está a sua vida hoje. Como que está? Se você fosse fazer uma avaliação, como que está a sua vida hoje? Se você tiver um caderno, e se você não tiver, eu sempre falo quase todos os dias, tenha um caderno, tenha uma caneta, tenha um lápis. Um caderno para você, um caderno da sua vida, um caderno do seu projeto de vida, para você escrever lá tudo que é importante para você. A caneta para você escrever seus insights, né? O aprendizado. E o lápis para você escrever o que você é grato, exercícios que a gente vai aprende na jornada, as coisas que você é grato, porque quanto mais você agradece, mais você tem.
e para você escrever as suas metas, seus objetivos, né? De lá você vai escrever. Por quê? Porque objetivo também a gente muda. O que era fazer sentido para você ontem, mês passado, hoje você mudou de visão. Então tem coisas que você vai alinhando, você vai sendo afiado, você vai... Nossa, nada a ver aquilo que eu estava querendo. Não era daquele jeito que eu queria, não é esse tipo de sociedade. E aí você vai lá e apaga. Nossa, eu coloquei um faturamento aqui do mês e não é isso. Tá? Nossa, muito pouco pro que eu valo, pro meu valor pro mercado. E aí você vai mudando, você vai crescendo e aquilo vai mudando. Você colocou aqui uma situação, uma viagem por ano, né? Um objetivo de uma viagem por ano. E aí sua visão cresce, abre, e você entende que viagem é investimento, você entende técnicas de viajar com milha, sabe? Eu só dou só um exemplo sobre viagem. E aí você percebe, não, dá para viajar mais vezes, porque quanto mais eu viajo, mais eu vou ter ânimo, mais eu vou ter entendimento, mais eu vou ter experiência. Então a gente vai abrindo a nossa visão e as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando. Então por isso que é importante o caderno, a caneta e o lápis. E é importante hoje você saber como que está a sua vida hoje. Como que está o seu trabalho, o seu casamento, a sua empresa, o seu extrato. Depois você abre. Qual o extrato que está? Qual o saldo que está na sua conta? Quanto que você tem investido hoje? Então, isso são parâmetros aonde ninguém vai te julgar. É você que vai olhar e não precisa ninguém te magoar ou te ferir. Você só tem isso, ou você está fazendo aquilo, ou o seu resultado. Não, é você e Deus. Deus, ele só vai fazer a diferença na sua vida quando você começar a ser humilde e entender quanto que você tem, o que você está fazendo, quem é você. E é aquilo que a gente falou. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ora, mais jejum, a gente começa a ter entendimento sobre cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes, hoje, você vai entender que as tuas portas fechadas, se você está fazendo tudo o que você tinha que fazer e as portas estão fechadas, você sente que está travada, as coisas não estão andando, fique tranquila. Fique tranquila, continua nessa jornada. Porque se Deus não abriu nenhuma porta ainda, aparentemente, visivelmente que você não está vendo, é porque coisas muito maiores vão acontecer. Ele está te preparando para coisas muito maiores. Se você não crê, usa a minha fé. Usa o meu nome na sua oração. Fala, Deus, eu não creio, mas se a Marcelene está falando e já aconteceu com ela, está acontecendo com ela, faz acontecer comigo, faz eu acreditar. Me dá um sinal, me dá uma experiência pessoal com o Senhor. Hoje, todos nós podemos ter experiência pessoal, de você ouvir a voz dele, de ter certeza dele falar com você de alguma forma. E o afiar-se só vem quando você permite reconhecer em que situação você está. O que é o afiar? É você, dentro da situação que você está, dentro da característica que você tem hoje, do seu comportamento que você tem hoje, você entender que só é afiado quem permite. E a gente só é afiado também pelas pessoas mais próximas. Então, se você tem um devocional, é no 134. E se você não tem, na sua Bíblia, você vai abrir aí agora. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir. E sempre que você vier para minhas lives, traga já a sua Bíblia. Traz o caderno, traz o seu devocional. Se você não tem, procura adquirir, tá? Então, abre em Provérbio 27, 17. Provérbio 27, 17, tá? Aonde diz assim, já abre aí. Abriu? Se você está assistindo, pausa, pega a sua Bíblia lá e abre. E anota também no seu caderno. Você vai anotar aquela pergunta que eu falei, como é que tá a sua vida hoje? E você vai avaliar, pensar em todas as áreas, sabe? Não põe só uma coisa genérica. Ah, tá uma bagunça, ou tá isso, não tá nada bom, ou tá tudo bem, sendo que tá tudo ruim. Não. Você tem que pensar pelo menos em 3 áreas da sua vida e dar uma nota sincera. Como que está a sua vida hoje? Então, em Provérbios 27, 17, está escrito assim:
Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você já viu um ferreiro afiando o ferro? Você já viu afiando, como é que afia o ferro? Como a mola, como você já viu em filme ou em novela, ou em fazenda, você já viu, em ferragem. Depois você procura um vídeo. O ferro, ele só é afiado pelo próprio ferro. Então, assim, o ouro, por exemplo, ele é afiado pelo ferro, porque ele é um metal também. Então, aqui está escrito assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, aqui está falando sobre os seus comportamentos e sobre a necessidade de você ser afiada. Então, Deus, ele usa essa pessoa que está próximo de você, seja o seu marido, seja o seu irmão, seja uma amiga, seja o profissional que você buscou para fazer uma mentoria, para fazer um processo de coach, seja o seu funcionário. Pessoas, por que essas pessoas? Porque são essas pessoas que te conhecem sem máscara. Então você sabe que a gente tem várias máscaras. Nós temos várias máscaras, vários comportamentos. No trabalho você é um, com a sua mãe você é outro, no trânsito você é outro. Então, assim, a gente tem várias situações usadas de acordo com o que a gente está vivendo. Mas é na nossa intimidade, com o nosso marido, naquela intimidade onde você fica a maior parte do tempo, é quem você é de verdade. E essas pessoas que são nossos íntimos, que as pessoas que estão ali com a gente, geralmente eles vê coisas que a gente não está vendo. E são essas pessoas que nós temos mais dificuldade de reconhecer, de aceitar uma crítica, né? Eu e você estamos sempre em evolução, sempre aprendendo. Se você está aqui até agora nesse vídeo, é porque você se esforça para aprender. E não existe estabilidade. Ou você está evoluindo, ou você está lendo um livro, lendo a Bíblia, jejuando, orando, com novos projetos, eu vou fazer dessa forma, vou aprender isso, vou me especializar nisso. Ou você está vendo TV, ouvindo música que vai te pôr para baixo, com amizade ruim. Então não existe estabilidade. Ou você está vencendo, você está evoluindo para aprender, ou você está se destruindo em mesa de bar, fumando, bebendo, com amizade falsa, com amizade usando. Você sabia que vai ter um dia que você vai dar conta de cada palavra que você abriu a boca e falou? Que eu vou dar conta de cada palavra. Ah, mas era brincadeira, não interessa. Ah, então não é pra mim ter um momento de alegria, de humor? Mas com prudência. Porque a sua palavra, ela tem poder. Então, por que eu tô falando isso? Pra você entender que na vida não existe estabilidade. Não existe assim, tô parada, não quero fazer nada, não. Ou você está evoluindo, crescendo, ou você está se defiando e se destruindo. Então, se você avaliar seu ano hoje, o ano passado, nesse mesma hora, nesse mesmo dia, ou você cresceu, ou você se desvalorizou. E Deus, ele não tem nada a ver com isso. Quando você olha assim, Deus, por que Deus deixa os caras morrer na rua, morrer na prisão, ter esse tipo de coisa que está acontecendo? Por que Deus deixa a natureza acontecer isso? Por que Deus deixa pessoas num momento de frio morrer na rua, o mendigo não sei o quê? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Mas com relação a você e eu, a única coisa que ele pode fazer é nos amar. Mas ele já fez o que tinha que fazer. Ele já deu para você autonomia. Ele já deu para você um crédito para você ir lá e conquistar. Por que eu tenho que ir lá e conquistar? Por que eu tenho que ir lá aprender para aplicar? Porque se for de forma fácil, você vai virar uma monstra. Eu vou virar um monstro. Por que você não dá tudo pro seu filho? O tempo todo. O tempo todo. Vou dar presente todo, mesmo se você tivesse dinheiro. Tem pessoas que dá. Tem pais que dá. Mas paga o preço. Porque uma criança que não sabe o preço de conquistar quanto criança, vai ser um adulto irresponsável.
Vai ser uma mulher fraca que não vai tomar decisões. Por quê? Porque sempre teve. Então, entendendo como nós somos como ser humano, imagina a visão de Deus. A gente que nem sabe amar direito, imagina a visão de Deus sobre mim e sobre você, com relação a aprendizado, a evolução, a tudo que você já fez hoje para não dar certo, que não deu certo, não é porque não valeu a pena, é porque você está vivendo um processo. E na hora certa, as coisas vão acontecer. Na hora certa vai chegar a pessoa que vai fazer um contrato com você. Na hora certa vai chegar a pessoa que vai ver o seu potencial. É só você não desistir. É só você continuar fazendo o que tem que fazer. É só eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho muitos objetivos, muitos sonhos, alvos muito grandes. E muitos motivos, muitas vontades, eu tive vontade de desistir. Tem todos os motivos que você possa imaginar para não amar o ser humano. Então, assim, eu já tive todos os motivos plausíveis de falar assim, Deus, não dá. Não dá. Me coloca num lugar onde eu não preciso lidar e eu vou amar só quem eu quero. Por quê? O mal, ele faz coisas na sua vida. Aquilo que aconteceu na sua infância, aquilo que aconteceu aquele dia, aquilo que aconteceu naquela situação, foi tudo para você deixar de se amar. E como que eu deixo de me amar? Não sabendo amar o outro. Quando eu não me amo, eu não consigo amar nem a Deus. Porque Deus, ele é amor. Como que eu vou me conectar com ele se eu não acreditar que ele me criou? Não acreditar que ele é grande, que ele é amor. Como que eu vou ter ânimo e crença para abrir uma Bíblia dessa e saber que é verdade? Sendo que não tem como você falar que não é verdade. Por quê? Se eu não exercitar o amor, Marcilene, mas eu tô no fundo do poço, eu não me amo, eu tô assim, eu tô triste, eu tô chateada, eu sinto vontade de não fazer mais nada. Você vai ter que reagir. Você vai ter que se deixar ser afiada pelas pessoas que estão ao seu redor. E aquilo que te chateava até então, aquilo que você ouviu de alguém sobre você, tem que parar de fazer isso. Você tem que começar a fazer aquilo. Você errou nisso. Sabe aquilo do seu marido, da sua esposa? É exatamente aquilo que você tem que fazer. Por isso que você fica com raiva. Por isso que uma live dessa, ela isso que a gente está falando aqui, pessoas pagam para ouvir. Por isso que uma live dessa, a pessoa não tem resistência para ficar. Porque dói. Dói você aprender. É chato você parar para ver coisas que não vai liberar dopamina. Não vai liberar o hormônio da felicidade, da ansiedade, daquela coisa, sabe? Do prazer. Isso aqui não tá liberando nada disso. Tá liberando você que tem que ter resistência. Eu vou aprender, eu vou ver que eu sou orgulhosa, eu vou prestar atenção, eu vou aprender a pensar qual é a situação. Então, assim, a pergunta é, o que as pessoas mais próximas falam sobre você? O que seu marido fala sobre você? O que seus filhos geralmente falam sobre você? Eu fiz até um resumo aqui. Anote os feedbacks que você tem recebido sobre suas ações, atitude e comportamento. Eu quero que você anota aí no seu caderno essa pergunta. O que as pessoas têm falado sobre mim? E aí, se você não sabe, começa a pensar, o que meu marido sempre fala em relação a mim? Que eu sou desleixada, que eu sou procrastinadora, que eu deixo tudo para depois, que eu sou ignorante, que eu sou preguiçosa, que eu sou isso. Não quer dizer que seja uma verdade, tá? Mas a verdade, ela incomoda mais do que mentira. Quando ele fala algo só para te atingir, se você tá bem, se você tá tendo resultado, imediatamente você não tem tempo nem para bater a boca. Porque você vai olhar para a pessoa e não vai falar nem o quê? O que você falou? Você não vai falar nem isso. Por quê? Querido, meu resultado tá aqui. Ou às vezes não tá nem aqui, ele tá vendo o seu resultado, tá vendo o seu resultado, tá vendo o seu resultado. Então, mas você não faz nada, porque você... Querido, olha a casa. Olha aqui, olha minha conta aqui. Olha meus extratos aqui.
Ou então, porque não viu ainda o resultado. Dentro de você tem uma certeza. Às vezes você não tá tendo resultado nenhum, mas você tá fazendo o que tem que ser feito. Você não tá vendo, a pessoa ela vem pra te afiar, ela vem pra falar, mas você não, cadê teu resultado? Aquilo vai doer. Mas se dentro de você tá forte, dentro de você sabe, ou aprendeu agora, que tem porta que não abriu ainda porque é pequena pra você, mas que vai chegar, você vai só olhar pra pessoa e vai falar assim, deixa tá. Espera. Espera, porque tudo vai ter o tempo. Se você tá fazendo, você nem vai brigar, você não vai se incomodar. Vai doer, mas você nem vai se incomodar. Agora, se você não tá fazendo, você vai continuar batendo boca. Então eu quero que você ponha no seu caderno aí, quem é essa pessoa? O que as pessoas mais falam sobre você? Você tem coragem de lembrar e até de anotar o que as pessoas mais falam com relação a você? Você consegue comentar aqui para te afiar aquilo que dói? O que as pessoas mais falam com relação a você? Então, eu quero que você saia desse momento aqui agora entendendo que Deus, ele usa os seus relacionamentos para te forjar. Inclusive, essa semana eu coloquei um vídeo para te trazer consciência. Todo vídeo que eu colocar, você pode ter certeza que eu orei, você pode ter certeza que eu tive muita responsabilidade para falar e para tocar em alguém. Tanto coisas que eu tô falando, quanto um vídeo que eu coloquei, que não é eu que estou fazendo. E esse vídeo mostra a esposa e o marido fazendo uma dinâmica de garrafas. Existe garrafas com cores embaixo, aonde eles não estão vendo, e garrafa tipo um jogo da memória. E aí o homem conseguiu identificar algumas, 2 ou 3, e a mulher, ela errava todas. Então o homem ia lá, acertava, e a pessoa falava que uma tá certa. E ela ia lá, ela não prestava atenção, ela só queria acertar. E aquele vídeo, se você não viu, depois você vai lá no meu feed, porque aquele vídeo mostra exatamente o que a gente está falando aqui agora. É um tentando acertar e o outro atrapalhando. Você aí jejuando, orando, lendo a Bíblia, fazendo, correndo atrás de um cliente, fazendo assim, e o outro com amizade. O outro, sabe? O outro trazendo energia ruim pra dentro de casa. O outro na risaria. O outro... Então, assim, um tentando acertar e o outro atrapalhando. Porque nós somos energia. Você sabe o que significa fé? A fé, ela é uma ação, sabe? Ela é uma atitude em coisas que você não vê, mas que você espera. Ou seja, coisas que eu não vejo, mas que eu espero, é energia. Eu não vejo energia. Eu não vejo o ar que eu respiro. Então, se você pede autoridade na sua boca, se você busca uma mudança, se você declara autoridade sobre a sua casa, mas o outro continua no medo, continua na ansiedade, continua nisso e naquilo. Por quê? Porque continua ouvindo só música que vai trazer coisa ruim pra dentro de casa. Só vendo programa de fofoca, disso, aquilo. Só na internet vendo pornografia, vendo coisas que vai trazer coisa ruim pra dentro de casa. Como que o mal entra dentro da sua casa? Ele não entra, vou lá arrebentar com a vida dela. Não. Ele entra através da sua mentalidade, através da sua mente, através dos seus pensamentos. Então, ele não é físico que vai toque, destravou aqui. Não é essa porta. É a porta onde você, com a distração que ele coloca, distração da amizade, distração da rede social, distração da música, distração do filme, distração da TV, distração. Coisa que ele vai primeiro te distrair para você não ter tempo de pensar e colocar energia sobre as coisas que você quer. Depois, qual é o poder dessa distração? Para ele sugar a sua energia. Então, se da sua casa, se você está fazendo, mas o seu marido ainda é infantil, seu marido, vocês estão numa conquista aqui, vai lá, mamãe fez isso, tia fez aquilo, sabe? Ou é o contrário,
Às vezes seu marido tá fazendo de tudo para crescer, como no vídeo. É o homem que tá fazendo de tudo. Mas a mulher, ela tá, sabe, pegajosa. Ela não quer crescer. Tudo é mamãe, tudo é vovó, tudo é não sei o quê. É teimosa, sabe? Orgulhosa. Não quer ver onde ela tem que mudar. O que que vai acontecer? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, se você é aquela esposa do vídeo e aquele marido tá de boca calada tentando acertar, aquele marido, ele precisa te afiar. E quantas vezes ele tentou te afiar, mas você não tá prestando atenção aonde que você errou. E o poder tá aí, aonde você vai prestar atenção, aonde você está errando. Porque quando você aprende aonde você está errando, você assume aonde você está errando, você se deixa ser afiada, significa que você não vai pisar mais naquele buraco. Você não vai pisar mais naquela situação. E aí a atitude que você fez agora, você não vai fazer daqui a 1 minuto. A atitude que você tomou ontem no seu trabalho, no seu casamento, na educação dos seus filhos, você não vai fazer agora, porque você deixou alguém te afiar, né? Então, qual que é a sacada, a direção? Ouve a crítica, pega realmente aquilo que você vê que é o necessário pegar e aplica. Então, a próxima é assim, ó. Saia da posição de defesa. Saia da posição de defesa. Essa é o poder que a mentira, que o orgulho fez para entrar sobre você. A defesa. Alguém te magoou e agora você não quer mais deixar ser magoado. Aí você cria uma defesa, né? Porque alguém te criticou. Ontem eu vi uma história de uma mulher que, quando ela era criança, a professora fez ela escrever 40 vezes no quadro, na frente de todo mundo rindo da cara dela. 40 vezes eu sou burra. Só pra você ter noção. Hoje ela tem 76 anos. Só que quando ela era criança, ela precisava catar coisas no lixo para ajudar no material de escola. Então, ela ia suja, a unha suja, né? Com mau cheiro. E a professora chamava ela de porca. E além de porca, ela falou, aí, como ela não estava acertando nas tarefas, o pai dela, com a família toda bagunçada. E aí ela falou que ela não acertou algo lá. E a professora falou para ela, escreva 40 vezes, eu sou burra. E ela escreveu. E a partir daquele dia, quando ela chegava perto de alguma situação nova ou da professora, ela tremia. Ela tremia. Por quê? Porque ela tinha medo de avançar. Medo de avançar, que eu falo de acertar. Porque na vida, todos os dias, se você não está fazendo algo novo, se você não está encarando algo novo, você não está crescendo. Se você quer fazer só o que está dentro do que você sabe, significa que tu está numa baita zona de conforto. Por exemplo, isso aqui para mim hoje é de uma grande responsabilidade. Eu estou lidando com pessoas. Esse tema aqui agora. Só que, além de orar, de jejuar, além de me disponibilizar, além de falar sim para esse projeto, eu estudo, eu tenho um resumo na minha frente, eu tenho o devocional, eu tenho a Bíblia, eu tenho minha energia, eu sei a hora que eu dormi, eu tenho um planejamento de dia. Isso chama preparação. E às vezes é isso que você está precisando. Preparar-se para esse novo. E se essa mulher não tivesse ouvido e não tivesse encarado todas as coisas que na vida dela, que aconteceu na vida dela para que ela se tornasse uma derrotada, se ela não tivesse encarado isso, hoje ela não seria uma grande mulher. Hoje ela é uma grande mulher. Uma mulher que ela viaja o mundo inteiro ajudando pessoas. Hoje é uma mulher que usou essa humilhação, essa história, superou essa história e hoje ela ajuda milhares de pessoas. E talvez você não precisou escrever 40 vezes no quadro, na frente de todo mundo, eu sou burra. Mas você já passou por outra humilhação. Você já ouviu algo que você acredita que seja uma verdade. Talvez hoje, não sei qual a tua idade,
mas você vive hoje um padrão de coisas que você ouviu, de coisas que te aconteceu, e você está decidindo ficar dessa forma. E mais um ano está acabando. E aí eu te pergunto, você vai decidir sair dessa posição de defesa, não, eu não vou deixar mais me magoar, não vou deixar, ou vai tomar decisões. Então aqui fala assim, na tarefa, depois que você entendeu isso que a gente está falando, responda qual tem sido sua atitude quando se depara com críticas, orientações, sugestões de melhoria. Você assume uma postura de aprendizado ou de combate? Então eu quero que você tenha muito claro essa pergunta para colocar no seu caderno. Qual tem sido sua atitude quando se depara com uma orientação, com uma crítica, com uma sugestão para sua vida, para o seu negócio, para a educação dos seus filhos, para fazer algo? Qual tem sido, né? Qual tem sido sua atitude? Você assume como algo positivo ou você rebate? Vamos pensar numa pessoa que ela é mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem, ela tem um mundo, né, ali falando, faz assim, faz assado, mas ela não sabe o que fazer. Mas se ela tiver bons ouvidos, ela vai ouvir, ela não vai se incomodar, vai ouvir, ela não vai se incomodar, e ela vai experimentando. Porque cada bebê é de uma forma, mas princípio é princípio. Princípio é princípio, amor é amor e não se muda. Então, às vezes a pessoa, ela não quer ouvir a mãe, a sogra, isso, aquilo, naquele momento. Mas ela não sabe, é a primeira viagem dela. Se ela é uma pessoa orgulhosa, o que vai acontecer? Ela quer fazer tudo sozinha, ela vai passar por experiência que ela não precisaria passar, ela vai passar por doença, por hospital, por isso, por aquilo que ela não precisaria passar. E ela vai ter que aprender dessa forma, levando sequela pro resto da vida. Então, qual é a forma humilde? Ouvir quem sabe, avaliar e aplicar o que te convém na sua situação. Do que ficar criticando, do que fazer... muitas pessoas fazem até memes com isso e realmente a gente se incomoda. Porque tudo que é para afiar, incomoda, dói. O ferro para afiar, dói. E na palavra de Deus fala isso sobre, do mesmo, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E quando fala companheiro, fala sobre relacionamento. Seja marido e mulher, seja filhos, seja amigos, seja funcionários, seja a situação que você está vivendo hoje, tá? Então, aqui fala, ó, comprometa-se a ouvir feedback, ainda que a pessoa comunique de maneira agressiva e equivocada, que era aquilo que a gente falou antes. Filtre o que é possível aplicar em sua vida, que é o que a gente estava falando aqui agora. A repreensão leva à transformação. Então, a repreensão, se você precisa dessa repreensão, vai te levar à transformação. Se você não precisa, retenha. E espera, que é aquilo que eu te falei. Existe a pessoa que ela é fracassada, porque ela não está fazendo, porque ela quer tudo de forma fácil, porque ela não está fazendo o que tem que ser feito. Ela mostra o que é, mas ela não é. E existe aquela pessoa que ela está lutando. Aquela pessoa que bateu em todas as portas, aquela pessoa que está jejuando, que está orando, que está falando com Deus, que está aprendendo técnica, que ela é a pessoa sistêmica. O que é uma pessoa sistêmica? Que ela não é só aquela pessoa que fica correndo para a igreja, sentando em um banco de igreja, fazendo amizade com o pastor, buscando oração de pastor e não mudando sua própria vida. Não adianta, não é a oração do pastor que faz a diferença. É a autoridade espiritual que você tem com relação ao seu acesso com Deus e também a porta fechada com o mal. Entende? Quando você entender isso, você vai entender que vai ter situações que você precisa. Você vai precisar. Ele tá ali por uma razão. Mas ele não tá ali responsável pela sua luta. Ele tá ali para interceder, para te orientar para que você faça em casa. E as pessoas, eu vejo que as pessoas estão presas à religião. Por isso que as pessoas estão magoadas com a igreja. Por isso que as pessoas estão, assim, a igreja está cheia de gente brigando e magoada. Por quê?
Porque eu quero que você, a próxima vez que você for, ou se você parou, volte, mudar a sua visão com relação ao povo de Deus. Sua visão com relação a pastores. Então, entenda que Deus colocou ele lá como um professor, sabe? O pastor é como se fosse um professor. Ele tá ali para te orientar, para te dar instrução do que você deve fazer aqui fora. Lá tu vai passar 1 hora e meia, o resto é fofocando. Mas no máximo é isso, 1 hora e meia, 2 horas. Aí agora o resto do dia é aqui. É em casa, no teu casamento, é no trânsito, é nas suas decisões diárias. Que a sua oração vai ter poder. E a sua intimidade com Deus vai fazer a diferença. E a intimidade que você tinha com o mal vai ser quebrada. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, menos o mal tem autoridade sobre você. Quanto mais intimidade você busca com Deus, mais você tem autoridade em fechar a porta. Você não precisa mais brigar com o mal. Ele não tem nem mais autonomia para falar com você. Não, aquela lá não. Aquela lá, ela jejum. Aquela lá, ela ora. Aquela lá, na hora que ela peca, ela já se incomoda. Ela já toma novas decisões. Então, pecado não é para você ter medo. Pecado é para você ter consciência da consequência que você vai ter, da dor, do prejuízo que você vai ter, seja com você, seja com a tua geração. Esse que é o mais triste da tua atitude de não querer mudar. Porque você está passando por coisas porque sua mãe não quis vencer, não quis mudar. Você está passando por coisas porque a sua avó não quis mudar. Ah, era assim, vai ser assim. Então, a dificuldade que você tá é porque a sua avó, sua mãe, não lutou. E se você não vencer, os seus filhos vão passar pela mesma situação. E os filhos dos seus filhos também. Isso está escrito. Isso aconteceu com Noé. Noé, ele passou por uma situação onde, após o dilúvio, ele teve um dos filhos que desrespeitou ele, olhou ele na nudez enquanto ele estava embriagado, mesmo pecando, né? Ele estava embriagado e um dos filhos viu ele embriagado, sem roupa, e chamou os outros filhos para ver, para fazer brincadeira. Sabe que a gente estava falando agora sobre brincadeira, sobre o valor da palavra? Olha como nosso pai tá. Os outros filhos pegou um negócio, pegou um pano de costa, foi lá e cobriu ele. E sabe o que ele falou? Ele falou para o outro filho, que era... não vou lembrar o nome agora, mas ele falou para o filho que maldito seria o filho dele, a nação do filho dele, que era Canaã. E por isso a nação foi toda destruída. Sempre teve questões. Então, assim, a luta que você está passando é porque eles não venceram. Ah, mas e agora? Agora já passou. Agora é perdoar e passar para frente. Agora, se você não quiser que seus filhos passem por questões, é você mudar a sua conduta. É você se deixar ser afiada. É você não pisar mais em igreja ou ficar com raiva de pastor, botando responsabilidade sobre as suas decisões. Pastor não está sabendo como é que está seu casamento. Pastor não vai colocar comida dentro na sua geladeira ou no seu armário. Pastor não vai para o teu trabalho fazer o teu serviço. Não vai vir educar seus filhos. O único poder que ele tem é de instrução. E ele tem poder de interceder. A partir do momento que você está naquele lugar, é como se você entrasse num núcleo espiritual, aonde ele está intercedendo. Deus, intercede por esse povo que está vindo nessa reunião. É isso que ele faz. E aí, ele fala com o Senhor Jesus intercede e Deus dá autoridade aos anjos. E a função do Espírito Santo é te convencer do pecado, te convencer do que você deve fazer ou deixar de fazer. Só que se você não ora, você não jejuma, você não alimenta na Bíblia, não alimenta no louvor, pelo contrário, você busca melodia, música nada a ver, filme nada a ver, o que acontece? Você não tem acesso ao Espírito Santo. Então, eu espero que hoje você saia desse momento que a gente teve aqui
com a tua mente assim clara de quem é você, clara da manifestação de orgulho que você tem tido, clara da sua necessidade de ser afiada por as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero fechar esse momento com uma técnica de mentoria e até de coach, né? Qual a diferença do coach para a mentoria? O coach faz perguntas buscando as respostas que você precisa para você ter clareza. A mentoria é aconselhamento, direcionamento de acordo com experiências pessoais, experiências que eu já tive, experiência na Bíblia, no livro, te direcionar, tá? E uma técnica que eu faço e que faz você assim fazer ver coisas que você não quer ver. E essa tarefa que eu falei aqui pra você, de você colocar no seu caderno sobre quem é a pessoa, né? O que as pessoas que você conhece falam sobre você. Eu quero que você escreva no caderno. O que as pessoas que eu conheço, o que meu marido, aquelas pessoas que te incomodam, que falam sempre. E tem várias pessoas que falam sempre as mesmas características. Eu quero que você ponha isso no seu caderno. Escreva lá. Elas falam isso, falam isso, falam isso. Agora eu quero te desafiar a falar pessoalmente ou pelo WhatsApp com 2 tipos de pessoa. Se você quiser com 3, dá. Mas com 2, com 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que você te ama muito, você tem certeza que ela te ama. Muito, assim. Você vai perguntar pra ela assim, qual é a tua maior característica boa? Qual é aquilo que ela admira em você? Vou falar que é a sua mãe ou a sua melhor amiga. Alguém que você tem certeza que te ama. Certeza, assim. Ela já provou isso por A mais B, que ela ama você. Então você vai perguntar pra essa pessoa assim, o que eu tenho de bom? Qual as características que eu tenho de bom? A pessoa vai falar. E agora, pelo menos 3. E a segunda é, qual é, pelo menos 3 defeitos que você acha que eu preciso melhorar? A pessoa que te ama. Ela vai te falar. Agora você vai falar com uma pessoa que finge que te ama, mas não te ama. Aquela amiga falsa, aquela pessoa que você sabe que já devia ter se afastado, mas ela continua ali. E você tá viciada, né, naquela energia tóxica, mas ela tem umas coisinhas boas, mas a maioria você sabe que ela é invejosa, isso e aquilo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver a diferença da resposta de quem te ama para quem finge que te ama. E aí você vai formular a tua própria identidade. Você que vai falar com Deus. Deus, você vai fazer a sua pergunta para Deus. Qual é as minhas 3 maiores qualidades? Aquilo que eu faço com autonomia e aquilo que eu preciso desenvolver. Qual é as minhas 3 qualidades e habilidades? E depois, qual é 3 defeitos que tá me atrapalhando assumir aquilo que eu preciso? Então, se você fizer esse exercício, você vai ver a diferença que vai ter na sua mente, a clareza que você vai ter sobre as questões que você está vivendo hoje. Oh, seja muito bem-vinda você, a Marley. Quanto tempo! Quanto tempo! Um beijo para você. Então, faça esse exercício e eu tenho certeza que você vai se impressionar com o que você não estava vendo. As respostas negativas são as que vai te afiar. Inclusive que você vai ouvir de Deus. Quando você falar assim, Deus, me mostra 3 atitudes que eu preciso mudar. Se você a hora muito boa para você fazer é antes de você dormir. Fazer essa pergunta para Deus. E aí você vai ver, você vai se impressionar com teu ânimo, as suas atitudes que você vai ter a partir de então. Tá bom? Então, para terminar, eu vou deixar o link, né, nos stories para você que entrou depois. Ou não viu ela toda, tá? Não viu a live toda. E você que vai ver depois, não esquece de compartilhar. Me ajuda a aumentar, a fortalecer esse movimento, ajudar mais pessoas
inclusive no meu canal. Meu canal já tem um tempinho que eu fiz, acho que tem 1 ano e pouco, mas eu nunca tinha colocado energia lá, e agora eu vou gravar vídeo, vou colocar algumas coisas lá, e eu quero te pedir teu apoio para compartilhar com o máximo de pessoas, grupo da família, amigos e tudo mais, para que a gente possa crescer juntas, para que a gente possa viver novas experiências, para que a gente possa se encontrar em algum lugar, eu possa receber teu testemunho de mudança. Falar, Marcelene, aquele dia fez toda a diferença. Eu tomei atitude. Você foi usada, me instruiu, mas eu tomei atitude e Deus foi glorificado. Tá bom? Então vamos fazer a oração para terminar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Que o Senhor receba a vida dessa pessoa. Que a vida dela, a partir de hoje, meu Pai, de acordo com o que a Tua palavra fala, que a palavra, ela tem poder. Então, o que eu falo a essa pessoa agora, que tudo que ela venha fazer venha dar certo, que ela venha ter a ideia certa, que ela venha reconhecer aonde ela precisa mudar, que ela venha reconhecer principalmente as qualidades que ela tem, que ela venha ter autonomia para falar do produto, do serviço dela, seja em live, seja em stories, que ela, a partir de hoje, meu Pai, ela venha se importar só com os resultados e fruto, que ela não venha mais se importar com amizade falsa, com inveja, com seja lá o que for que tenha atrapalhado até aqui. Meu Deus, obrigada pela vida dela, obrigado pela minha vida, por esse dia, e que todas as pessoas que eu for me conectar, ou que for dar mentoria ou coach, que o Senhor possa estar junto para lapidar, para transformar, para fazer a diferença, e que a abundância seja presente na vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Um beijo para você, Deus te abençoe, e eu quero que você manda para mim o que você aprendeu. Manda no meu direct o que você aprendeu, quais decisões você vai tomar a partir de hoje. Eu vou ficar muito feliz de receber. Um beijo. Beijo.